Já já nós vamos começar o nosso culto. Será um momento de encontro entre você e Deus. Prepare o seu coração, tudo que está ao seu redor, para ter um momento a sós com Deus, mesmo em família, que Deus esteja falando diretamente à sua vida.
Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Quero estender em nome da nossa igreja as boas-vindas a você que nos acompanha nessa noite. Nós sabemos que este é um lugar onde Deus estará presente para que você possa agradecê-lo e receber a porção que Ele tem reservado para a sua vida nessa noite. Que Deus esteja ministrando bem de perto o seu coração e provocando como resposta, uma resposta de louvor e gratidão. Nesse momento, vamos começar justamente agradecendo e louvando ao nosso Deus. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e
quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. A nossa leitura bíblica dessa noite se encontra na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, a partir do versículo 13. Acompanha comigo na sua tela enquanto eu faço a leitura deste trecho. Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. E andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade,
que leva ao amor fraternal não fingido. Amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus, que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Curvemos as nossas cabeças em oração. Pai Santo, nessa noite, nós entramos na sua presença com louvor, com gratidão, e agora entendendo, Pai, que a Tua palavra, ela permanece para sempre, que ela também possa encher os nossos corações, dando norte e rumo ao nosso viver, a maneira que nós pensamos e agimos, comece ainda hoje a efetuar a Sua boa vontade em nós, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. O nosso momento missionário dessa noite, nós ouviremos uma palavra do nosso missionário Jorge Carvalho. Ele e sua esposa Virgínia são missionários pela missão CEPAL, estão na Romênia, e ele tem alguns pedidos especiais a fazer nesse começo de ano, concernentes ao ministério e todas as atividades deles. Vamos ver então esse vídeo juntos. Amada Igreja Batista do Cambuí, é com alegria que eu me dirijo a vocês nesse dia, nesse início de janeiro, para agradecer a Deus a bênção de tê-los ao nosso lado aqui na obra missionária na Romênia. Meu nome é Jorge Carvalho e juntamente com minha esposa Virgínia e os meus filhos Elisa e Felipe, nós servimos nesse campo aqui no leste europeu desde 2010. Eu quero agradecer a Deus o ano de 2020, especialmente a viagem que eu fiz ao Brasil recentemente, para cuidar do meu pai, ele que fez uma cirurgia, um transplante renal e passou 70 dias no hospital. Mas graças a Deus ele está bem melhor e eu pude retornar para casa no meio de dezembro e deixá-lo muito bem lá. Graças a Deus, Deus operou na vida dele e ele está bem melhor. E eu quero pedir oração dos irmãos para os desafios que vamos ter agora em janeiro. É um ano que começa com novos desafios. Como vocês sabem, o nosso ministério, se pudesse ser dividido em duas palavras, elas seriam mobilização e restauração. Dentro da área de mobilização, nós temos um curso que vai começar no dia 18 de janeiro, lá na Escola de Missões no norte da Romênia, chamada Kairos, e nós teremos então aquela semana de curso. Orem para que Deus abençoe os estudantes e nos dê unção e direção para o que vamos falar ali. Também, no final do mês de janeiro, teremos um curso online com pastores e líderes de Portugal, juntamente com a nossa equipe da CEPAL aqui na Romênia. Então, orem por esse trabalho. Na área de restauração, nós estamos estudando a Bíblia semanalmente com jovens do Desafio Jovem de Bucareste. Orem pelo trabalho lá com os meninos e que Deus continue abençoando eles. E esses dias estarei me reunindo com um grupo para a gente poder conversar sobre a possibilidade de retomar o trabalho na penitenciária no formato online, no formato virtual. Então, orem também por essa oportunidade e, se Deus quiser, essa porta vai se abrir novamente. Esses são nossos pedidos. Um grande abraço a todos. Amém. É alegria e privilégio poder participar da vida dos nossos missionários, Jorge e Vizinho, os seus filhos. Vamos continuar a orar por esses pedidos. Já iremos orar por eles, mas nós queremos, nesse momento, entrando no momento de dízimos e ofertas, colocar perante o Senhor as nossas vidas, os nossos corações, cheios de gratidão, pois nós entendemos que tudo que nós recebemos vem da parte dele. 1 Crônicas 29:14 fala isso especificamente, que tudo que nós temos vem de Deus e nós temos o privilégio, voluntariamente, de devolver uma porção disso para a sua obra, para manter os nossos missionários, o trabalho da nossa igreja e para multiplicar e frutificar o reino de Deus. Este é o momento para você poder, então, fazer essa entrega via transferência bancária. Que Deus abençoe a sua vida. I am yours, and you are mine.
Curve a sua cabeça comigo e vamos orar. Pai Santo, nós somos tão gratos pelo privilégio que nós temos de ofertar de volta ao Teu reino, de sermos parte daquilo que é todo o trabalho, Senhor, que envolve esta igreja, junto com os nossos parceiros missionários e em todos os nossos esforços diários de cada um de nós. Use, Senhor, tudo isso para engrandecer o Teu nome e fazer prosperar o Teu reino. Nós queremos, Pai, lembrar também dos nossos missionários, o Jorge e a Virgínia, que estão na Romênia. Junto com eles, nós nos alegramos pela viagem no final do ano que o pastor Jorge pôde fazer de volta aqui para o Brasil para acompanhar o seu pai no momento, Senhor, de cirurgia. E agora nós nos alegramos com essa família, pois o pai já está se recuperando após uma cirurgia feita com sucesso. Continue a abençoá-lo, colocando a sua mão de plena recuperação sobre a sua vida. Lembramos também todo o ministério, Pai, desta família, desse casal. Primeiro, na área de mobilização, lembrando dos vários cursos que eles farão parte, ministrando primeiro voltado para a mobilização missionária na Escola de Preparação Missionária Kairos, a partir do dia 18 desse mês e depois no final do mês. Também trabalhando num curso online para pastores e líderes em Portugal, que eles sejam bênção, Pai, que possam ser usados por Ti para abençoar ricamente todos que participarão desses cursos. Lembramos também do todo o trabalho de restauração, o envolvimento deles no Desafio Jovem, ministrando estudos bíblicos para aqueles jovens que estão ali se recuperando de diversos vícios. Nós também lembramos de pedir para que haja, de fato, uma abertura para retomar o trabalho na penitenciária, mesmo de modo virtual, que isso possa ser um instrumento de propagar o Teu amor, o Teu Evangelho, àqueles encarcerados que tanto precisam de Jesus. Continue a usá-los e abençoá-los, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Espírito
graça nos preserva. Jesus não somente fez uma obra por nós, Ele fez uma obra em nós. Colossenses, no capítulo 1, verso 27, nos diz que o mistério, na sua essência, é Cristo em você. Ele comanda as nossas mãos e pés, recruta as nossas mentes e línguas. Romanos, capítulo 8, verso 29, declara que Ele decidiu, desde o começo do tempo, a moldar as vidas daqueles que o amam pelas mesmas linhas que a vida de seu Filho. Nunca seremos sem pecado, mas teremos menos pecado. E quando pecamos, temos essa segurança. A graça que nos salvou também nos preserva. Podemos perder a nossa paciência, a nossa perspectiva e nosso autocontrole, mas nunca perdemos nossa esperança. A Escritura nos promete: Ele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória, sem mácula e com grande alegria. Maravilhosa graça. Esta é a nova série de mensagens nesse mês de janeiro e também fevereiro deste ano de 2021. Uma das maiores e mais preciosas doutrinas das Escrituras Sagradas é a doutrina da graça de Deus. Max Lucado chama a graça de Deus como a melhor ideia de Deus, e de fato é a melhor ideia de Deus. Então estamos aqui conversando, falando, meditando sobre a maravilhosa graça de Deus. A palavra graça aparece no Novo Testamento 155 vezes, a palavra charis, 155 vezes com o significado de favor imerecido, favor que nós não merecemos. James Packer define a graça de Deus como sendo o amor de Deus manifestado livremente aos pecadores culpados, apesar da sua falta de merecimento. Mas vamos então aqui personalizar essa definição. Graça de Deus é o amor de Deus manifestado livremente a mim e a você, pecadores culpados, apesar da nossa falta de merecimento. Eu comecei semana passada falando sobre a graça de Deus se manifestando. Tito, capítulo 2, verso 11, diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Falamos sobre a graça salvadora, como a graça que transforma a nossa vida. Falamos daquele momento inicial da salvação, quando reconhecemos que somos pecadores e pedimos perdão e somos alvos da bondade de Deus que nos salva. Graça salvadora, a graça de Deus que se manifestou em Jesus para a salvação. A graça de Deus que consistiu na morte de Jesus por nós na cruz do Calvário. Mas eu fiz um alerta, que é um grande erro que temos que evitar, que é o erro de reduzir a graça de Deus àquele momento inicial da salvação. Olha, realmente, quando eu me converti, foi obra da graça de Deus. E aí nós esquecemos que a graça de Deus não é só a porta do Evangelho, só o início da salvação, só o começo da salvação. Não, a graça de Deus é a graça que atua em todas as áreas da nossa vida e não somente na salvação. Ela começa com a salvação, mas depois a graça de Deus é responsável por toda a nossa vida, particularmente as manifestações da graça de Deus na nossa vida chamada cristã. Então eu quero agora, prosseguindo em Tito capítulo 2, falar sobre, eu diria, o próximo passo, a próxima manifestação da graça de Deus, que é a manifestação da graça de Deus na santificação, que nada mais é do que aquilo que nós chamamos de um segundo tempo da salvação. Nós somos salvos da pena do pecado, seremos salvos da presença do pecado quando Cristo voltar, e agora, por meio da santificação, nós somos salvos do poder do pecado. Hoje, então, quero falar sobre a graça salvadora. E para mostrar que essa graça não se restringe à salvação, aquele encontro pessoal inicial com Jesus,
Paulo a Tito escreve o seguinte, versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ele para aí e coloca uma conjunção aditiva, e a partir de agora, ele vai falar da manifestação da graça de Deus na nossa santificação. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Vimos semana passada, e, diz ele, verso 12, acompanhe comigo, 13 e 14 de Tito 2. E ensinando-nos, para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Graça santificadora, maravilhosa graça que se manifesta na santificação. O verso 12 começa dizendo que esta graça nos ensina, diz o texto, ensinando-nos. Queridos, a palavra aqui, a palavra é o verbo paidel, que é da onde vem a nossa palavra pedagogo, a palavra pedagogia, isso é instrução, ensino. A graça de Deus nos ensina, a graça de Deus nos instrui, a graça de Deus nos disciplina, no sentido de que nos torna discípulos. E o que ela nos ensina? O texto diz, ensinando-nos, para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Queridos, a graça de Deus não apenas nos salva, a graça que nos salva é a graça que também nos santifica. Aquele encontro pessoal com Jesus nos salvou da condenação do pecado, mas a graça de Deus agora está nos salvando do poder do pecado na nossa vida. E o verso 14, Paulo fala da santificação como propósito de Deus para a vida cristã ou para a nossa vida. O verso 14 diz, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Palavra que ele usa aqui, remir de toda maldade. A palavra remir é um verbo que significa libertar mediante pagamento de resgate. Cristo nos remiu, Cristo nos libertou, Cristo nos resgatou, e Ele nos resgatou com um objetivo, para que agora nós sejamos um povo todo seu, consagrado às boas obras. Deus nos remiu, Deus nos resgatou e Ele nos purifica. Essa é a obra da santificação e esse é um processo. Ele nos purifica para sermos um povo seu, consagrado às boas obras. Queridos, esse processo maravilhoso de purificação é o processo conhecido como santificação, que é a salvação em processo. Fomos salvos da pena do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado. O objetivo de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. A santificação não é apenas separação do pecado, mas é uma consagração e dedicação a Deus. O texto diz aqui, somos um povo agora consagrado às boas obras. Outros textos, Pedro também diz lá na sua primeira carta, um povo exclusivamente seu, um povo santo ao Senhor. Graça santificadora. A graça de Deus se manifestou, e se manifestou também santificadora. Agora aqui, um segundo alerta. O primeiro alerta que eu fiz nós não podemos restringir a graça de Deus àquela nossa experiência de conversão. A graça de Deus que nos salva da pena do pecado, da culpa do pecado. Não, isso sim é uma obra maravilhosa, mas temos que lembrar que existe uma outra dimensão, e aqui vem um alerta. Assim como nós não podemos produzir a nossa salvação, nós também não podemos produzir a nossa santificação. Esse é o alerta de hoje para nós. Nós não
causamos, nós não conquistamos a nossa salvação, nós também não podemos produzir a nossa santificação, nós não podemos nos autopurificar, autossantificar, nós dependemos da maravilhosa graça de Deus. A santificação é obra de Deus na nossa vida, tanto quanto a salvação é. O apóstolo Paulo diz que ele estava certo, que Deus, que começou em nós uma boa obra, que obra que ele começou? A salvação. Deus que começou a boa obra em nós, vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo, o Deus que nos salvou é o Deus que vai nos santificar. Estou certo, diz Paulo, Filipenses 1,6, que estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos em obras. Deus está fazendo uma obra em nossa vida de purificação, de santificação. Somos salvos pela graça, estamos sendo santificados pela graça. Os nossos esforços são incapazes de produzir transformação. A nossa tentativa de santificação por esforço humano sempre vai falhar. Quando nós tentamos produzir a santificação, e a história eclesiástica e a história bíblica também mostra grupos que tentaram produzir ou pregar, ensinar um autoaperfeiçoamento, todos eles fracassaram. A história bíblica e a história eclesiástica, os séculos de história eclesiástica mostram tentativas desse autoaperfeiçoamento, porque ele simplesmente se transforma no legalismo, que nada mais é do que uma aparente santificação, uma conformação a algumas regras exteriores, ou se torna um moralismo, que também, segundo o apóstolo Paulo diz aos Romanos, não tem poder de vencer o pecado que está no centro do nosso coração. Portanto, santificação não é obra humana, é obra da maravilhosa graça de Deus. Paulo, por exemplo, alertou os Gálatas a respeito dessas tentativas de autoaperfeiçoamento. E ele faz uma pergunta aos Gálatas no capítulo 3. Ele fala assim, eu quero saber de vocês. Vocês, quando foram salvos, vocês foram salvos por meio das obras da lei? Foi por meio das obras da lei? Foi alguma coisa que vocês fizeram? Foi conformidade à lei? Ele pergunta, foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela fé que ouvistes? Está dizendo, foi pelas obras da lei? Foi por seguir algumas regras? Ou foi por meio da graça, por meio da fé, quando vocês ouviram o Evangelho? E aí Paulo diz assim, ele é uma pergunta retórica, a resposta é óbvia, foi por meio da fé, a graça mediante a fé. Foi salvação pela graça por meio da fé. Aí ele diz assim, vocês são tão insensatos, sois tão insensatos, que agora que vocês, tendo sido salvos por meio da graça de Deus, recebido o Espírito Santo por meio da graça de Deus, vocês estejam agora tentando se aperfeiçoarem ou se autoaperfeiçoarem pela carne ou pelos esforços próprios. Diz, não funciona. Naquela época os Gálatas diziam que era preciso receber a Jesus e também circuncidar, receber a Jesus e guardar a lei judaica para ser salvo. Paulo diz não, salvação é pela graça mediante a fé, e a santificação é obra do Espírito Santo na nossa vida. Por isso ele chama Espírito Santo, o Espírito Santo obra em nossa vida. Portanto, queridos, olha, temos que lembrar que a graça que nos salvou é a graça que nos santifica. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos, e nós não podemos nos santificar a nós mesmos. E aqui um terceiro alerta então. Já falei que há um perigo de restringir a graça à salvação. Há também um segundo perigo de tentar achar que você pode se autoaperfeiçoar por meio, você pode produzir a santificação na sua vida. Um terceiro alerta. Quando eu digo que você não pode produzir a sua santificação, o alerta é o seguinte, isso não significa que não há nada que nós possamos fazer, ou não há nada que Deus espere de nós em busca dessa santificação. O alerta é, nós não podemos ser seres passivos quando o assunto é santificação. O processo de santificação tem a nossa parcela de participação. Não é no sentido de produzir a santificação, mas a nossa parcela é a submissão,
a obra do Espírito Santo em nossa vida, é a disposição em nos submetermos, é o desejo de buscar a santificação. Isso é a obra, essa é a nossa parte. Nós precisamos nos submeter, nós precisamos desejar, nós precisamos ter como alvo a santificação. Queridos, já tenho falado aqui mais de uma vez sobre aquilo que eu chamo, e autores chamam, de o escândalo do comportamento evangélico. O escândalo do comportamento evangélico. O que significa isso? Significa esta dicotomia entre aquilo que eu afirmo crer e aquilo que eu vivo. Esse comportamento que não bate com aquilo que nós afirmamos crer. É uma vida, uma confissão de fé ortodoxa, conservadora, clara, mas uma vida, muitas vezes, liberal, que não demonstra, não vai ao encontro da nossa fé. Esse desinteresse pela santificação. Santificação, já tenho dito aqui também outras vezes, é um alvo da vida cristã de Deus para nós, que a maioria dos cristãos simplesmente ignora. Mas a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 4:3, a vontade de Deus para vós é essa, a vossa santificação. Muitas vezes, os cristãos, e isso inclui a mim e a você, temos alguns desejos. Nós estamos preocupados com prosperidade, com sucesso, com bem-estar, com comodidade, com as coisas boas que a vida cristã nos dá, a comunhão com os irmãos, o aprendizado da palavra, o louvor abençoado. Nós estamos felizes com isso, mas nós negligenciamos o alvo da vida cristã, que é a santificação. A santificação, nós precisamos ter um compromisso com Ele. Tempo de ser santo é hoje. James Packer fala disso quando afirma, observando esse escândalo do comportamento evangélico. Ele fala, a busca de santidade é uma prioridade cristã, mas é uma prioridade que os crentes, hoje em dia, por hábito, negligenciam. Olha só, queridos, a busca da santidade é uma prioridade cristã, é bíblica, mas é uma prioridade que os crentes, hoje em dia, por hábito, negligenciam. Eu convido você a pensar um minutinho, se a santificação é na sua vida um objetivo. Estamos começando o ano com algumas resoluções. Vou te dizer hoje, qual é a principal resolução que eu e você devemos fazer eu quero ser santo. Deve estar em primeiro lugar, eu desejo ser santo. Essa é uma resolução. Temos que fazer isso, temos que analisar como é que anda o meu desejo. Eu desejo de fato. Pensa aqui na sua lista de desejos, de resoluções, santificação aparece. A verdade é que nós nos esquecemos, nós negligenciamos e não colocamos a santificação como um alvo de vida. Santificação, como o apóstolo Paulo mostra, tem duas dimensões. Num certo sentido, nós somos santificados. No outro, somos chamados à santificação. 1 Coríntios 1:2 diz isso. Paulo diz, ele escreveu para a igreja de Corinto, uma igreja que estava em pecado. Ele fala, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Nós fomos santificados, fomos separados por Deus. Isso fomos santificados. Mas ele continua dizendo, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Queridos, a primeira dimensão é uma questão do Estado. Você já é santo. Aos coríntios que viviam em pecado, Paulo diz assim, vocês são santificados em Cristo Jesus, foram separados, mas ele diz também, foram chamados para a santificação, ou chamados para serem santos. Esse é o aspecto não posicional, mas de compromisso de vida cristã. Em outras palavras, você é santo, já foi separado por Deus, isso você foi salvo, mas você é chamado para viver como santo. Paulo, ao falar dessa graça santificadora, nos diz que essa graça que nos salvou, que se manifestou salvadora, é a graça também que Deus usa para nos ensinar a duas coisas: renunciar a impiedades, paixões mundanas e viver nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Esta é a maravilhosa graça. Dietrich Bonhoeffer,
foi um pastor e teólogo alemão que combateu, que se opôs ao regime nazista. Ele denunciou esse alinhamento da teologia da igreja da época com a ideologia nazista. E ele combateu. E ele até rompeu com a igreja e criou um movimento chamado Igreja Confessante, que não era uma igreja, uma igreja que não se rendia aos ideais de Adolf Hitler. Dietrich Bonhoeffer, ele, ao observar a situação da igreja evangélica alemã, nesta primeira metade do século XX, quando ele viveu entre 1906 e 1945, ele foi enforcado pelo regime nazista aos 39 anos, mas é um autor extraordinário, escreveu um livro chamado Discipulado, que fala sobre isso, sobre essa graça barata. Ele trouxe esse tema, graça barata, ele observando a situação dos evangélicos, da igreja evangélica na sua época, durante o governo de Hitler, falou de graça barata e graça preciosa. Ele diz, a graça barata é o inimigo mortal de nossa igreja. Por quê? O que é graça barata? Graça barata é você não dar o devido valor à maravilhosa graça de Deus. É você olhar para a sua salvação como algo assim, que você merecia, ou algo que não deve ser dado tanto valor. É você não olhar a dimensão da graça na santificação, na sua vida. É você simplesmente receber a graça e dela abusar. Dietrich Bonhoeffer fala então e denuncia a graça barata, dizendo que a graça barata é inimiga mortal da nossa igreja, de nossa igreja, dizia ele à época. Por quê? Deixa eu explicar. Ele diz, a graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. E ele diz, o cristão, então, uma vez salvo, acha que pode viver como qualquer pessoa, em igualdade com todos, e não se atreve, sobre essa graça, ter uma vida diferente da que tinha, sob o pecado. Olha só, isso é graça barata. É o cristão que, uma vez salvo, começa a viver como todos os outros, em pé de igualdade, não se atreve, diz Bonhoeffer, a viver uma vida diferente daquela que ele tinha sob o pecado. E aí, com palavras tão incisivas, ele diz, aqui nós entendemos o conceito que ele passa. Graça barata, diz Bonhoeffer, é pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem a disciplina eclesiástica ou sem o compromisso com a igreja. É a comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal, a graça barata, é a graça sem o discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Queridos, palavras de Dietrich Bonhoeffer, plenamente atuais, porque vivemos dias em que a graça de Deus tem sido barateada. E um pensamento de Bonhoeffer no seu livro, ele diz, a ideia é como se a graça estivesse sendo colocada em liquidação nas igrejas, oferecendo a qualquer pessoa, sem requerer dessas pessoas nenhum compromisso, nenhum arrependimento, nenhuma mudança de vida. Mas a graça de Deus não é graça barata. A graça de Deus é graça preciosa. A graça de Deus é graça maravilhosa. É a graça que perdoa o pecado, mas não perdoa o pecador, mas não justifica o pecado. É graça preciosa, porque custou a vida de Jesus, como diz Paulo, que fomos comprados por bom preço. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora, é a graça também que produz em nós a santificação. A graça que nos salvou não é graça barata. A graça que não nos instrui para a santificação não é graça barata. Porque se é graça barata, não é graça de Deus. O texto diz, essa graça, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa.
Queridos, quero compartilhar com você a nossa parte nesse processo de santificação. Não de produzir a santificação, mas de nos colocarmos sobre a graça salvadora e santificadora de Jesus. Primeira verdade que o apóstolo Paulo nos ensina. O que essa graça nos ensina e nos conclama a fazer? Primeiro, a abandonar o estilo de vida mundano. Ele diz, renunciando à impiedade e às paixões mundanas. Queridos, a salvação não é apenas uma mudança de situação. Éramos perdidos, agora somos salvos e vamos ter o céu. Não, é uma mudança de vida. Ele fala, eu devo, e essa é a minha parte, renunciar à impiedade e às paixões mundanas, isso é, abandonar o estilo de vida dos ímpios e os prazeres pecaminosos, porque santificação é isso, é essa escolha, é essa decisão de evitar o pecado e de viver pelos valores do reino de Deus. Queridos, a graça santificadora nos chama, nos conclama, nos ensina, abandone o estilo de vida mundano, como diz Paulo aos Romanos capítulo 6, versos 11 e 14, ele diz, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 12, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Não apresenteis tampouco os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados entre os mortos. Apresentai os membros do vosso corpo como instrumentos de justiça. E ele diz, pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Queridos, a graça transformadora é essa graça santificadora, porque, como diz o apóstolo João, aquele que é nascido de Deus não peca mais habitualmente, porque se ele continua no pecado, não é nascido de Deus. 1 João 3,9. Todo aquele que é alcançado pela graça de Deus é ensinado a renunciar o pecado. A graça de Deus se manifestou para salvar, e essa mesma graça que operou a salvação é a graça que nos ensina a renunciar o pecado, isso é, as paixões mundanas. É a graça que nos ensina, queridos, a abandonar tudo aquilo que não agrada ao Senhor e viver de maneira transformada. Primeira verdade é, então, você deve abandonar o estilo de vida mundano. Em segundo lugar, viver de maneira transformada. O texto diz, vivamos nesse mundo, verso 12, de maneira sóbria, justa e piedosa. Sóbria, isso é, com autocontrole, temperança, justa, reta, correta, piedosa, diz respeito à comunhão com Deus. Então, Warren Wiersbe diz o seguinte, sobriedade significa um relacionamento consigo mesmo, isso é, temperança, equilíbrio, justa, relacionamentos interpessoais, retidão nos relacionamentos, correção nos relacionamentos, e piedosa, um novo relacionamento com Deus. Essa é a graça santificadora. A graça que salvou é a graça que santifica. A justificação é o começo da salvação, a santificação é a continuação. O que Deus quer de nós é que, uma vez salvos, nós vivamos vidas santas. A graça que nos salvou é a graça que nos educa para a santificação. E o texto, versículo 13 diz, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ele fala aqui, meus irmãos, de expectativa de futuro. Seremos glorificados com Cristo. Um dia seremos livres da presença do pecado, mas enquanto aguardamos esse dia, nós agora, por meio do Espírito Santo, que revela a graça de Deus, nós estamos sendo livres do poder do pecado. O nosso corpo não é mais para o pecado. Entre a primeira e a segunda vindas de Jesus, nós vivemos vidas santas, vidas que glorifiquem o seu nome. Aliás, o apóstolo Pedro nos diz que a expectativa da volta de Cristo
produz em nós um desejo por santificação. O apóstolo Pedro, escrevendo sua segunda carta, capítulo 3, falando da volta de Cristo, ele fala, o dia do Senhor virá como ladrão, verso 10 do capítulo 3, verso 11, ele diz, olha, se todas essas coisas, que coisas? A destruição do céu, da terra, a transformação completa, se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pergunta ele. Ele responde, pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando, verso 12 diz, e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Queridos, a expectativa da volta do Senhor nos leva a buscar a santificação. Há um irmão, nosso grupo de oração de homens, que toda semana nos lembra, não nos deixa esquecer, e também nas reuniões de oração, aí na plataforma Zoom, após o culto de quinta-feira, ele diz assim, vamos orar pela volta de Cristo. E nós estamos orando pela volta de Cristo. Mas vamos lembrar aqui, enquanto oramos pela volta de Cristo, enquanto aguardamos a volta de Cristo, nós vivemos vidas santas, porque Pedro nos fala sobre isso, que uma vez cientes de que o mundo vai acabar, que Cristo voltará, Cristo julgará, nós devemos ser pessoas que vivem em santidade, piedade. Como diz Paulo a Tito, viver vidas sóbrias, justas e piedosas. Vidas aguardando ao Senhor. Marcos Lucado diz que a graça divina gera uma mudança tão profunda em nossa vida, que uma vez mergulhados nessa graça, ninguém mais desejará sair dessa graça. E como disse também no começo, ele afirma, a graça é a melhor ideia de Deus, que ao invés de apenas nos falar de mudança, ela cria mudança. O Espírito Santo produz a mudança em nós. Maravilhosa graça, graça salvadora, hoje graça santificadora. Por meio dessa graça maravilhosa, nós somos salvos e dependentes dela, vivemos hoje vidas santas, ou em busca de santificação, enquanto aguardamos a revelação, a volta de Jesus. Dentre tantas pessoas, como eu e você, que temos tido a experiência desse encontro com a graça de Deus, há algumas histórias marcantes. John Newton, que viveu no século XVIII, um inglês, traficante de escravos, teve um encontro com Jesus e foi salvo. A sua biografia mostra que ele viveu uma infância muito perturbada, ele perdeu a sua mãe aos 7 anos, ela ensinava para ele a Bíblia, o seu pai não ensinava as Escrituras Sagradas, e ele cresceu como alguém blasfemo, se tornou um beberrão, depravado, blasfemava contra Deus, zombava da Bíblia, ridicularizava a consagração a Deus. Ele começou a trabalhar na marinha mercante, começou a trabalhar em navios também particulares, e ele ali trabalhava e se tornou depois ele próprio alguém que fazia o tráfico humano. Ele comprava e vendia seres humanos tirados da África para as ilhas do Caribe, para a América Central, porque havia o chamado tráfico negreiro. Ele teve uma experiência com a graça de Deus. E ele, então, quando teve a experiência com a graça de Deus, passou a ver uma vida completamente transformada. Ele se tornou pastor e exerceu um ministério pastoral por 23 anos, e ele fez da graça de Deus uma das principais ênfases dos seus sermões. Ele, alcançado pela graça de mercador de seres humanos, se tornou agora, queridos, alguém que combateu o tráfico negreiro. Ele lutou, ele apoiou William Wilberforce na Câmara dos Comuns ali na Inglaterra, para combater e poder abolir o tráfico, e eles conseguiram depois de alguns anos. Ele escreveu centenas de hinos, mas ele escreveu um hino que é o hino mais conhecido no mundo todo, que é o Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça, cantado em dezenas de idiomas,
recentemente foi cantado por cristãos de 50 países, em suas línguas, em alguns dialetos, e este é um hino marcante, Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça. Vou aqui citar apenas 2 das estrofes desse hino. Maravilhosa graça, quão doce é o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas fui encontrado. Eu estava cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça aliviou meus medos. Como preciosa aquela graça apareceu a hora em que eu acreditei. Amazing grace, how sweet the sound. 我罪已得赦免。 Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. John Newton, esse hino mostrou, não cria na graça barata. Ele reconhecia que a graça que nos salva nos convoca para a santificação. É graça santificadora, é graça transformadora. Ele também, John Newton, disse certa vez uma frase que tem marcado a minha vida, que mostra essa dinâmica da vida cristã permeada pela graça de Deus que produz a santificação. Ele olhando para ele, tão arrependido, cheio de culpa pela vida que ele tinha levado, por ter sido beberrão, blasfemo, deturpado, mal com
as pessoas que ele trazia da África como escravas. Ele diz: não sou, falando do estágio de sua vida cristã, não sou o que deveria ser, não sou o que eu quero ser, não sou o que espero ser, mas não sou o que costumava ser, e pela graça de Deus sou o que sou. Essa é a graça santificadora. Quem foi atingido pela graça de Deus reconhece que está ainda muito longe do que Deus espera. A santificação é um processo. Ele diz: eu luto muito, não sou ainda o que eu almejo, quero ser, não sou o que eu espero ser, mas eu, pela graça de Deus, não sou o que eu costumava ser sem essa graça, e pela graça de Deus que me alcançou, eu sou o que sou. Quando alguém percebe a dimensão da graça de Deus na sua vida, quando alguém olha para a graça, não como uma graça barata, mas graça maravilhosa, graça preciosa, toda a sua vida é mudada e ele nunca voltará a ser o mesmo. Como diz Max Lucado, Deus nos ama como somos, mas Ele se recusa a nos deixar como estamos. Ele quer que sejamos simplesmente como Jesus. Esse é o alvo da graça santificadora, nos tornar simplesmente como Jesus ou semelhantes a Jesus. Graça que produz transformação. O que você pode dizer da sua vida? John Newton disse: eu já não sou o que eu costumava ser. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu estou sendo transformado. E você? O que você pode dizer da sua vida? Você já foi alcançado pela graça de Deus? Já foi salvo por ela? E se você foi salvo por ela, você tem feito a lição de casa? Já que ele fala que a graça nos ensina, é um pedagogo para a nossa vida. Você tem feito a lição de casa? De primeiro desejar a santificação, de buscar a santificação, de submeter a obra do Espírito Santo na sua vida. Tua vida tem sido uma manifestação da graça santificadora de Deus, tem sido transformada pela graça de Deus? Eu espero que sim, porque a graça de Deus, maravilhosa graça, que se manifestou salvadora, é a graça que se manifestou também, queridos, santificadora, nos ensinando, primeiro a renunciar, a não termos uma vida mundana e para vivermos uma vida transformada. Renuncie à forma mundana de viver e viva uma vida transformada, uma vida que glorifica a Deus, porque esta é a maravilhosa graça de Deus se manifestando na nossa vida. Amém. Eu queria orar por você. Deus de amor, eu quero te louvar por essa maravilhosa graça que nos alcançou, e não apenas nos alcançou para salvar, mas nos alcançou para transformar. Dá a cada um de nós, como alvo de vida, a santificação, que nós possamos desejar a santificação, possamos assumir o compromisso com esse processo de santificação, e que teu Espírito, com a nossa humildade e submissão, produza transformações em nossa vida, para que possamos dizer como John Newton: eu não sou o que eu costumava ser, eu não sou o que eu quero ser, mas eu já não sou o que costumava ser, e pela graça de Deus possamos dizer: estamos sendo transformados. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo, livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. De glória em glória.
Santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Pastor Elias, obrigado pelas suas palavras que nos abençoaram nessa noite. A graça que santifica, certamente isto faz uma diferença muito grande no nosso viver. Que Deus continue a abençoar a cada um que ouviu essa mensagem com essas palavras, que você possa alinhar a sua vida de acordo com aquilo que nós acabamos de ouvir. Para os membros da igreja que ainda não fizeram seu recadastramento, nós queremos encorajá-los a fazer isso. Mesmo que alguém da sua família, quem sabe o seu cônjuge, alguém já fez o recadastramento e citou o seu nome na linha de parentesco, cada membro de igreja, cônjuges, pais, até filhos menores de idade precisam fazer o recadastramento. Você, pai, que tem filhos menores de idade, que apenas citou-os na linha de parentesco, precisa fazer um cadastro individual para os seus filhos. Então, não deixem de fazer, como nós já explicamos, e você que já fez, é muito rápido, é muito simples, não demora muito, mas cada membro individual deve fazer. Ainda hoje, nesta noite, antes de dormir, entre no site da igreja e faça esse recadastramento para cada indivíduo da sua família que é membro aqui, para que você possa estar colocando todas as informações ali no nosso site. Nós queremos convidá-los para o domingo que vem, para o nosso culto presencial, das 9 horas da manhã. Você que gostaria de estar conosco ao longo dessa semana, entra no site, faça a sua inscrição. E também lembramos do nosso culto de quinta-feira, a partir das 19h30, ela é virtual, você poderá estar conosco aqui nesse canal do YouTube. Pastor Elias estará dando sequência no nosso estudo Fruto do Espírito, não perca, e logo a seguir, naquele momento, nós entramos na plataforma do Zoom para a sala de oração, onde nós temos um momento de convívio muito especial, onde nós poderemos orar e receber oração. Não deixe de participar, quinta-feira, a partir das 19h30. Que Deus esteja abençoando amplamente a sua vida, a sua família, ao longo desta nova semana que hoje se inicia. E nós queremos colocar isso nas mãos de Deus.